também para nós, né, mesmo nós que estejamos hoje dentro da pesquisa, na área, também não tivemos formação específica nessa temática, né? Então, isso é um panorama que vai se alterando, como a gente vai ver, e há hoje uma exigência, inclusive pela mudança da DCN, no sentido de que as pessoas formadas em odontologia também, né, entendam como atender minorias, e entre as minorias, as pessoas LGBTI+. Bom, gostaria de pedir para que vocês observassem por alguns minutos, enquanto eu passo, algumas imagens de um projeto que eu desenvolvo mais numa perspectiva sociológica, chamado Retratos Latentes, em que justamente a gente fala sobre essas questões, né, como os corpos não trazem informações que têm a ver com a vivência das pessoas. Então, peço que vocês observem essas poucas imagens, né, e a gente vai fazer uma reflexão sobre elas. Quando nós observamos essas imagens, é muito provável que a gente não se dê conta que há uma mobilização muito forte, sempre que a gente se coloca em sociedade, de uma série de conceitos que são próprios dessa sociedade, que dividem a gente em diversas categorias de pessoas, enquanto seres sociais. Isso dá uma discussão muito ampla, principalmente em relação a essas imagens que eu selecionei, essas 6 imagens, mas queria chamar a atenção, no caso da aula de hoje, de que quando a gente se depara com alguém, não necessariamente a gente sabe exatamente qual é a orientação sexual e a identidade de gênero e identidade sexual dessas pessoas, né? Com toda certeza, algumas pessoas, quando elas não obedecem àquela apresentação, né, a expectativa social de expressão de gênero, particularmente, que a gente está acostumado, que a gente está acostumada, nos coloca no questionamento se aquelas pessoas são ou não são heterossexuais. Mas isso não é comum, porque inúmeros LGBTs não estão estampados, né? Não tem suas caras estampando a sua orientação sexual. Afinal de contas, quando a gente pensa nessa diversidade da sigla, né, e nessa diversidade, ou melhor dizendo, em relação à diversidade sexual, a gente começa a perceber que o termo diversidade, ele abarca um complexo de várias expressões individuais, várias formas de ser que divergem, e por isso diverso, daquele padrão estabelecido como o mais comum, ou aquilo que a gente espera da maioria das pessoas, que é ser heterossexual. Especificamente sobre as pessoas LGBTs, a gente deve lembrar que a reação, a fobia, né, o preconceito, a discriminação em relação a elas, não é algo de agora, né, não é algo particularmente dessa sociedade. Essa imagem que eu mostro para vocês é uma imagem dos campos de concentração. E à época, existia, né? Nós tínhamos os nazistas, fizeram todo um sistema para a identificação de características dessas pessoas nessas roupas que as pessoas utilizavam. E o triângulo rosa era o símbolo utilizado para pessoas homossexuais, né? Então, esse é um símbolo muito forte. Em Berlim, particularmente no bairro que é mais conhecido como um bairro de resistência LGBT, você chega na estação de trem, você vai ter um imenso triângulo rosa, justamente celebrando, né, a memória para que nunca mais aconteça esse tipo de fato, né, particularmente do nazismo, mas em específico, nesse caso, em relação à discriminação de pessoas LGBTI+.
E aí disso vem toda uma questão, né, a tal da bandeira. O que, que significa o arco-íris? Né? O arco-íris foi idealizado por um amigo daquele político norte-americano da década de 70, o Milk, que é um dos primeiros políticos que se assume como gay. Tem inclusive um filme sobre a vida dele. E aí a gente pode observar que, diferente do que pode se pensar de início, que as cores pudessem simbolizar os diversos, né, recortes e orientações sexuais e identidades de gênero, representa alguns princípios que são importantes para as pessoas LGBTI+, né? Esse rosa sumiu depois de um tempo, né? O turquesa também sumiu, né? E essa bandeira ficou uma bandeira de 6 cores. E nesse contexto, também é importante a gente entender que quando a gente está falando de quem não é heterossexual, nós estamos falando de um público que não cabe em poucas letrinhas. E por isso que é difícil a gente ter uma padronização. Na Abrasco, né, na Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a gente padronizou, assim como a literatura internacional, a falar de minorias sexuais, em termos de conceito-chave, e em termos de siglagem LGBTI+. Por quê? Para marcar um mais como as outras expressões. E o Conselho Nacional de Saúde usa o LGBT. Então, o que nós temos de início? Pessoas, né, mulheres que se assumem como lésbicas, homens que se assumem como gays, pessoas bissexuais, homens e mulheres, transgêneros e transexuais, né, a chamada população T, pessoas que se assumem como queer, pessoas, né, que estão em definição, questioning, né, pessoas que estão ainda se definindo, né, numa questão de fluidez, os intersexuais, que aí a gente tem um caráter, inclusive, mais biológico, né, a chamada genitália ambígua, como a medicina vai chamar, os aliados, porque mesmo as pessoas heterossexuais, quando elas começam a defender pautas LGBTI+, muitas vezes elas sofrem homofobia e ataques sistematizados por simplesmente estarem juntos. Quantos pais, quantas mães foram agredidas na rua, no Brasil e no mundo, porque estavam demonstrando carinho por filhos e filhas que são do seu gênero, né, do seu sexo. Então, nesse sentido, os aliados também acabam estando, né, sob a égide desse preconceito, pessoas assexuais e as pansexuais, né, sem falar de outras. E aí, óbvio, né, isso tem uma questão identitária, tem como as pessoas vão se identificando, porque, claro, a questão identitária é uma questão polêmica, porque por si só ela não diz muita coisa, mas há uma importância de entendermos que pertencemos a um grupo de pessoas que são como nós, né? E aí vem a diversidade não só de letras, de siglas, mas também de bandeiras, né? E essa diversidade só aumenta, porque como o Deleuze e o Guattari vão, se não me engano é mais o Deleuze, vai defender, existem tantas orientações sexuais, identidades de gênero quanto seres humanos na Terra. Essa frase, né, que é filosófica, ela vai nos lembrar que esse campo é um campo muito complexo, ao ponto que, mesmo que a gente entenda que existem esses grupamentos maiores, essas identidades, essas siglas, no fim, cada um é cada um. E aí, eu dividi a minha apresentação hoje em 4 aspectos que eu penso que são importantes para vocês, enquanto cirurgiões dentistas, enquanto cirurgiãs dentistas, lidando com a população LGBT. Um vai falar dos aspectos da sociedade, os aspectos societários, né? Na sequência, os organizativos do serviço de saúde, o acolhimento à pessoa LGBTI+, e a inclusão, né, a clínica, o que eu estou chamando de clínica da inclusão, que são os aspectos de assistência odontológica a pessoas LGBTI+. Eu acabei me esquecendo de me apresentar, né, então me desculpem, agora antes de entrar nessa parte mais teórica mesmo, né, e analisando, rapidamente, até para a gente não perder o fluxo, eu sou o professor Rodrigo Moretti, deixa eu até voltar aqui no primeiro slide, que eu acredito que seja mais
interessante. Eu sou o professor Rodrigo Moretti, sou atualmente chefe do Departamento de Saúde Pública daqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou formado em odontologia, sou cirurgião dentista pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, inclusive a professora Renata Rocha, que está conosco aqui, foi minha colega de turma, né, por muitas vezes, né, durante 4 anos, convivemos, né, dentro desse curso, que é um curso bem denso e pesado. Fiz mestrado em saúde pública, doutorado em psiquiatria, e depois de um tempo, justamente pela essa questão dos estudos com população LGBT, acabei, né, me embrenhando num segundo graduação. Então, eu sou sociólogo, fiz um segundo mestrado em sociologia política e um segundo doutorado também em sociologia política. E fiz livre docência pela Faculdade de Saúde Pública da USP, portanto, sou livre docente em saúde sexual e reprodutiva, né, pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Bom, então, voltando aqui à apresentação, me desculpem cortar o ritmo, né? Eu sou professor do curso de odontologia da nossa universidade aqui. Importante que vocês pensem, antes da gente começar, algumas questões. A primeira delas é por que é preciso considerar as especificidades das pessoas LGBTI+. Se você nunca parou para pensar isso, é importante que não seja simplesmente porque tem a aula ou porque hoje se fala mais disso. Mas sim, será que existem especificidades? A segunda questão é o que torna a assistência das pessoas LGBTI+, diferente das outras pessoas, né? Por quê? Que a gente tem um quarto aspecto, por exemplo, dessa aula, sobre esse núcleo, né, de atendimento odontológico às pessoas LGBTI+. Quais as repercussões das exclusões na vida das pessoas LGBTI+. Porque isso é ponto pacífico. Quem é LGBTI+, eu sou um homem gay, assumidamente gay, casado com outro dentista gay, sei disso, né? As pessoas LGBTI+, sofrem exclusões. Mas quais que são as repercussões na saúde, né, de nós, LGBTI+. Como que a gente visibiliza as discriminações e os preconceitos, caso a gente entenda que isso é uma temática importante. E, por fim, qual que é o meu papel enquanto profissional de saúde, gestor, educador, diante desse problema, né? Bom, então vamos investigar de início essa questão da sociedade. Como é que essas questões se dão no social? Primeiro ponto que é importante a gente pensar é que existe uma estruturação automatizando papéis de gênero. Isso tem a ver com estudos de gênero, mas como a gente vai entender, no fim, quando eu falo eu sou um homem gay, o rompimento tem a ver com esse binômio. Essa expectativa de que um corpo lido como masculino deva necessariamente estar com uma mulher em termo romântico, afetivo e sexual, que não é o meu caso, né? Assim como não é o caso de outras pessoas também, né? Várias outras pessoas. E aí, ao observar as leis de orientação sexual do mundo, né, a ILGA é uma das mais importantes associações, né, a Associação Internacional de Gays e Lésbicas, né, mundial. Ela não é só para gays e lésbicas, mas começa dessa forma e se mantém o nome. Esse mapa é muito interessante. Por quê? Porque esse mapa vai nos mostrando, quanto mais azul, menos discriminação existe ou mais leis protegendo LGBTs existem no país. Só que ainda existem no mundo 5 países em que a pena para pessoas LGBTs é a morte. Então, quando a gente observa esse vermelho escuro, são lugares em que se matam pessoas LGBTs até hoje, quando se descobre a orientação sexual dessas pessoas, né? Então, por mais que o Brasil tenha problemas, a gente ainda tem leis que protegem LGBTs, né? A questão do casamento
né, homoafetivo, a própria criminalização, a tipificação da LGBTfobia enquanto racismo, né, devemos lembrar sempre tecnicamente, não é uma lei contra LGBTfobia, mas é a tipificação enquanto racismo e aplicação das mesmas penas. Tudo isso é muito melhor do que outros panoramas, né? E aí, gente, vem a questão. Quando a gente olha o mundo através do masculino e do feminino, daquela marquinha, caixinha de marcar nos formulários, né, masculino ou feminino, a gente reduz uma ampla experiência da trajetória social e biológica e afetiva que não cabe em duas experiências. Então, a começar do corpo. Os corpos podem ser muito definidos em termos dos seus genitais, o que é chamado de corpo diádico, ou não, ou 3%, como 3% da população, que tem, na verdade, o chamado corpo, são pessoas intersexuais. Então já começa a diversidade a partir do genital, né, do aparelho reprodutor das pessoas. A questão de atração corpórea sexual. Então, tem pessoas que têm atração sexual por outras pessoas, e tem pessoas que não sentem atração sexual necessariamente. Às vezes, quando estão apaixonadas, né, no caso da orientação sexual do demissexual, né, mas não necessariamente. E também, novamente, estamos falando aí de 1 a 2% da população, que os estudos mais sérios, inclusive em termos de fisiologia, psicologia, vão mostrar que tem pessoas que não têm atração sexual por outras pessoas e não é fruto de trauma, de disfunção hormonal, né? Se investigou demais isso, até se concluir que sim, pessoas assexuais existem. Quando a gente olha a questão de orientação sexual, nós temos pelo menos 4 possibilidades. Pessoas que são monossexuais, ou seja, elas são heterossexuais ou homossexuais, e aí entendam, hétero, quem se atrai pelo gênero diferente do seu. Vamos cortar essa ideia de gênero oposto, tá? O masculino não é oposto ao feminino, né? São gêneros diferentes, que as hierarquias acabam se constituindo na batalha, né? Então isso é importante a gente lembrar. Pessoas que se atraem pelo mesmo gênero, então elas são homossexuais. Pessoas que se atraem pelos dois gêneros, né? Então elas são bissexuais. Temporariamente por um e por outro, ou pelos dois gêneros ao mesmo tempo. Pessoas que são assexuais, mas que acabam, quando envolvidas afetivamente, têm atração sexual. Então são as demissexuais, e depois o espectro assexual, que é muito mais amplo que isso, indo inclusive a assexualidade total, né? Não sente nenhum tipo de atração. E aí vem uma coisa interessante, que os estudos sobre pessoas assexuais vão apontar, que, por exemplo, grande parte dos assexuais se masturbam. São pessoas que se masturbam, mas não pensam em outras pessoas, não têm o desejo por outras pessoas, elas simplesmente se tocam, né? E aí mostrando como a variedade da experiência da sexualidade nessa sociedade é muito mais ampla do que simplesmente tipificar heterossexual e não heterossexual. A questão de orientação afetiva, então pessoas que são monoafetivas, né, ou elas são heteroafetivas ou são homoafetivas. E aí alguém pode perguntar, mas peraí, isso não tem a ver com heterossexualidade ou homossexualidade? Não. Uma pessoa pode sexualmente se atrair pelo gênero diferente do seu e afetivamente se atrair por pessoas do mesmo gênero. Então, a pessoa é heterossexual, ela faz sexo com pessoas do outro gênero, mas afetivamente ela se relaciona somente com pessoas do mesmo gênero. Vários casos de pessoas que eu conheço que têm mais vínculo afetivo com seus amigos, ou, no caso das mulheres, com suas amigas, do que com seu parceiro, seu companheiro, às vezes até com quem é casado. Tá? E esse é um típico caso de pessoas heterossexuais mais homoafetivas.
eu sou homossexual e homoafetivo. A maioria das pessoas heterossexuais é heterossexual e heteroafetiva. Mas essa experiência também aponta para como isso não é tão simples como a gente pode pensar. Existem aquelas que são poliafetivas, né? E que aí, particularmente, né, os biafetivos, que afetivamente se relacionam com pessoas de todos os gêneros. E aí, os aromânticos e os demirromânticos no caso dos assexuais. Demirromântico não é necessariamente assexual. O demirromântico, a comunidade o aromântico. Existe uma grande comunidade internacional de pessoas que são sexuais e aromânticas. E esse é um movimento, uma identidade que tem crescido muito. Tudo isso, gente, é diferente das práticas. Por quê? A prática tem a ver com a ação sexual. Tudo que a gente falou antes é muito da pessoa com ela mesma e com outra. E muitas vezes a gente confunde a questão de diversidade sexual com as práticas sexuais, ou de identidade de gênero e identidade sexual. E aí, práticas sexuais em dupla, práticas coletivas e outras, como, por exemplo, bondage e sadomasoquismo, os voyeur, gunage, que é o pessoal que simplesmente gosta do toque sem a penetração, né? A famosa broderagem, os pansexuais também acabam não como identidade, mas abertos a várias práticas, né? Depois, nós vamos ter as configurações familiares, famílias que são monogâmicas ou poligâmicas. Lembrando que relacionamento aberto não significa poligamia. Poligamia é uma estrutura de relacionamento com mais de uma pessoa. E a abertura de relacionamento significa casais que permitem que os parceiros envolvidos, as pessoas envolvidas, tenham atividade sexual com outras pessoas. E isso é algo que fica parecendo que é LGBT, mas não é. Inclusive, Santa Catarina é um dos lugares que mais tem dos chamados clubes de swing, trocas de casais. Esses casais são monogâmicos, mas praticam sexualmente outros tipos de configuração, né? E continuam monogâmicos. E aí vem a questão de dois pontos que se confundem muitas vezes, né? Um é a expressão de gênero, né? E aí a gente está falando do feminino, andrógeno e masculino, e algumas variações. Por exemplo, as pessoas que praticam crossdresser. O que é o crossdresser? Pessoas que são drag king ou drag queen, que tem um personagem, às vezes tem uma vida, mas não necessariamente são, às vezes, nem homossexuais. Né? Eles vivem essa outra pessoa, geralmente na noite. Né? Pessoas que se declaram não binárias, que tentam um rompimento com o padrão. E nesse meio, a gente vai ter a grande divisão de pessoas cis e pessoas transgêneras. Essa ideia de cis e trans, ela vem de uma tentativa de despatologizar particularmente as identidades trans, no sentido que, se eu falo pessoas transexuais e pessoas normais, eu já estou patologizando. Então, se apropriou da ideia de moléculas cis, que são aquelas que vão na mesma direção, e moléculas trans da química, que cruzam da química orgânica, e aí se criou essa ideia de cisgênero, que é aquela pessoa cujo o genital é lido como a expressão de gênero dela, então, deixando mais nítida a questão, é uma pessoa que tem pênis e se assume em termos de expressão de gênero e identidade como homem, e é aquela pessoa que tem vagina e que se assume e tem uma expressão de gênero como mulher. Trans se cruzam. Então, é uma pessoa que tem vagina, tem ovário, mas é um homem, e tem testículo, tem pênis, mas é uma mulher. E aí vem uma questão, não é que se descobriu ou se tornou mulher ou homem. Pessoas trans são. E tem a questão do gender fluid, né, que é as pessoas que têm uma fluidez e que não se fixam nisso. Por fim, a questão da identidade de gênero. Então, por mais que pareça, e foi levado a ideia da orientação e da orientação sexual, né, para quem eu oriento o meu desejo como foco, ele não é o único foco.
Ele se tornou, a questão da identidade circula ao redor disso, porque a sociedade, de maneira preconceituosa, lê as pessoas LGBTs a partir apenas da experiência sexual. Mas é muito mais que isso. De todo modo, as pessoas são heterossexuais, lésbicas, gays e bissexuais. E aí, elas podem ser um heterossexual homem trans, um heterossexual homem cis, uma lésbica trans e uma lésbica cis, um gay trans e um gay cis. Por isso, a comunidade T, a população T, melhor dizendo, comunidade T, ela é mais ampla, né? E ela abarca essas experiências, inclusive a assexualidade, né? Pessoas intersexuais, não binários e assexuais. A ideia de identidade de gênero ou identidade sexual, isso é uma coisa um pouco polêmica, gente, qual termo usar, né? Não tem uma definição muito nítida disso. Relaciona-se com uma questão também de vivência política, de como esses corpos são lidos socialmente, como eles sofrem seus preconceitos e como, particularmente, as pessoas passam a ser lidas pela sociedade e as pessoas se relacionam com elas, né? E aí vem a questão. O maior problema que a gente pode dizer em termos de saúde pública que as pessoas LGBTs sofrem, que nós LGBTI+, sofremos, é a questão da violência. E a OMS vai definir violência como o uso intencional da força ou poder em forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações de desenvolvimento ou privações. E aí um parênteses. Há uns anos atrás, eu tomei contato com uma associação de mães e pais de LGBTs. É uma associação muito bonita de mães e pais que passaram pela saída do armário. E muitas vezes, esses pais e mães, e eu ouvi isso da diretora da época, da presidente da associação da época, justamente tem a reação que é, claro, fóbica, mas a fobia em relação às crianças LGBTs, aos adolescentes, aos seus filhos e filhas, tem a ver com a violência que essas mães, que esses pais sonham que os filhos nunca vão passar. Então, a gente deve lembrar que a violência direcionada a uma pessoa LGBT não é a pessoa LGBT. É a sociedade como um todo, começando do seu núcleo familiar. Até porque, na maior parte em que LGBTI+, são expulsos, são expulsas de suas residências, a gente tem lares que são extremamente conservadores e muito recheados de grupos que são altamente preconceituosos, sem querer dizer que isso é só uma questão de religião. Mas, de todo modo, porque não é só religião e nem toda religião é fóbica, nem todo religioso é fóbico, tá? Só a gente pensar, né? A igreja anglicana, que é cristã, é antiga, é a igreja da Rainha da Inglaterra, fundada por Henrique V, é uma igreja que ordena homossexuais e mulheres e casa homossexuais em seu âmbito. Então, não é a religião, mas existem pessoas em algumas religiões, os luteranos também, algumas denominações luteranas também fazem isso, e mesmo assim não tem esse nível de violência, com toda certeza, que em outras tem. Porque, no fim, a gente está falando de grupos sociais, a gente não está falando de instituições religiosas em si. De todo modo, essa questão da violência é uma das coisas que mais marca uma pessoa LGBT. E quando a gente pensa nisso, existem vários tipos, várias categorizações. A primeira delas, usada pela OMS, vai falar da auto-infligida, da violência que se comete. Não é incomum que pessoas LGBT se automutilem. E no sentido de cortes, de uma série de manifestações, que quando a gente olha pela perspectiva da psiquiatria, a gente sabe que são manifestações oriundas de processos muito longos de discriminação, por exemplo, né? Sem falar dos outros tipos. Violência interpessoal, né, entre duas pessoas, e coletiva, quando isso abarca mais de uma pessoa, né, um grupo contra uma pessoa. E a natureza, ela é múltipla, essa é uma questão a ser pensada. E por que falar disso nesse momento? Porque falar de LGBT e falar de saúde é falar da violência que nós LGBTI+ passamos. Essa violência se dá no aspecto físico,
mas ela tem violências anteriores, a violência psicológica e moral, a sexual em muitos casos, né? Lembrando, né, de rapazes, de meninos que são estuprados por seus familiares porque são mais afeminados, e aí eles servem como brincadeira muitas vezes, como diversão para familiares que usam essa ideia de que é afeminado e que pode então ter favorecimento sexual, que gosta disso, né? As lésbicas que sofrem muitas vezes, além das ameaças e violências sexuais, uma específica chamada estupro corretivo, que é quando a família, isso acontece aqui em Santa Catarina, acontece em grandes centros e também em comunidades rurais, em lugares mais afastados, de interior, quando a família descobre que aquela guria é lésbica, se escolhe um membro da família tradicional brasileira para mostrar para ela o que é um homem. Muitas vezes é o pai, muitas vezes é o irmão, muitas vezes é o tio. E aí fica a questão: é questão moral ou é muito mais profundo isso? Uma família admitir, e parece bobagem, gente, mas acontece, tem acontecido, ainda mais agora na pandemia, né? Que as pessoas LGBTI+, estão mais, muitas delas tiveram que voltar para os seus lares, né? Privação e negligência, a questão da violência patrimonial e econômica, e aí vem uma questão, né? Muitas vezes as pessoas LGBTI+, são chantageadas pelas outras pessoas quando são descobertas, para que não se conte para a família, para a sociedade, às vezes para um relacionamento heterossexual que as pessoas têm, e esse é um tipo de violência comum e, infelizmente, pouco vista. As pessoas falam muito pouco, até porque geralmente tem a ver com quem ainda não conseguiu sair do armário, né? E aí, né, obviamente, falando da pessoa LGBT, a gente está falando de uma violência que é baseada no gênero, lembrando que quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer? Existe um papel descrito para o que é uma mulher e o que é um homem. A mulher tem que ser doce, ela deve ser submissa, ela é afetiva, né? E o homem é racional, ele que sai para cá, fora de casa, ele que é objetivo, ele que é violento, porque nos estudos de masculinidade fica muito nítido isso, a masculinidade, ela está nessa sociedade que a gente vive associada à ideia da violência, né? E a mulher, muitas vezes, ela entende que ela deve ser submissa ao homem, né? Por essa estrutura que a gente tem. E quando há um rompimento, então, um homem como eu, que não sente atração por mulher, sexual, que não sente atração afetiva no sentido romântico por uma mulher, eu sou lido como menos homem. Então, a violência baseada em gênero, ela é a primeira delas. A LGBTfobia, ela vai ser específica ao ódio a LGBTs, né? Crueldade, piada, chacota, e aí, como eu falei, o estupro corretivo para mulheres, né? Lésbicas. Alguma pergunta sobre essa primeira parte geral do social? Ou podemos entrar na organização do serviço de saúde, que é o segundo ponto, gente? Tudo bem até aqui? Então tá bom, vamos seguir. Perfeito. Então, em termos da organização dos serviços, é importante a gente notar que se nós estamos hoje falando de saúde LGBTI+, isso tem a ver com uma história. Assim como o próprio SUS, tem uma história que vai falar sobre direitos LGBTI+. E hoje se entende isso no âmbito da saúde. Lembrando, gente, que em Florianópolis, a gente começa há uns anos atrás um movimento por residentes mais da medicina, né, da medicina em família e comunidade, de atendimento a pessoas trans. E recentemente, pelo movimento também envolvendo a residência, passa-se a ter um atendimento odontológico a pessoas trans no município de Florianópolis. E isso é pauta que vai sendo construída pela própria militância e pelas pessoas que são sensíveis, né? No caso da odontologia, eu não sei a história, mas no caso da residência médica, foram 2 residentes gays e 2 residentes lésbicas de uma turma específica que se sensibilizaram pela causa e fizeram isso acontecer, né?
É necessariamente você tem que ser LGBT para defender LGBTs ou lutar por isso? Não. Mas há uma questão que é importante chamar a atenção. Né? E aí, quando a gente olha, né, a linha do tempo, a gente vai perceber que desde 97, na primeira parada ainda chamada do orgulho gay, se começou a falar de pautas que são de políticas públicas para pessoas LGBTI+. Né? E isso foi um escândalo. Né? Hoje, a Parada de São Paulo é a maior do mundo. Né? A Parada da Diversidade de São Paulo é a maior do mundo. A última que teve foi a que foi uma das que eu fui, né? Eu fui na última que teve, e assim, deu 6 milhões de pessoas na Paulista. Né? É muita gente. E aí, quando a gente começa a olhar, a gente vai ver que em 2002 a gente tem o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, onde se diz e fala dessas questões. Na 12ª Conferência Nacional de Saúde, em 2003, se incluiu a questão de direitos LGBTs no SUS, a discussão e a necessidade. 2004 foi um ano marcado pelo Plano Brasil Sem Homofobia, Plano de Atenção à Saúde Integral da Mulher, onde cita a questão de gênero especificamente, e a criação do Comitê Técnico de Saúde LGBT no Ministério da Saúde. Então, em 2004. 2006, nós vamos ter representação da comunidade LGBT no Conselho Nacional de Saúde, e a primeira delegada é lésbica e daqui, de Florianópolis, a Carmen, que é uma enfermeira da Secretaria de Estado da Saúde, que foi a primeira delegada LGBT no Conselho Nacional de Saúde. E a Carta de Direitos aos Usuários do SUS também vai dar abertura às temáticas. Né? Depois nós vamos ter todo um transcurso, né, passando tanto pelas conferências nacionais, como pela própria primeira Conferência Nacional de Saúde LGBT em 2008, e o plano, né, particularmente a operacionalização do Plano Nacional de Direitos Humanos com enfoque na questão LGBT. Em 2011, a gente tem a promulgação da Política Nacional. Né, ela é de 2008, por vitória do movimento social, mas ela vai ser promulgada em 2011. E aí, gente, a gente vai ter uma série de desenvolvimentos que vão apontar para cada vez mais a inclusão de pessoas LGBTI+, nos serviços de saúde. Né? Então, quando a gente olha as políticas mais importantes, claro, Brasil Sem Homofobia de 2004 é marco, mas a Lei Maria da Penha também. Inclusive, hoje ela abrange, por exemplo, mulheres trans. Né? A questão do feminicídio, que é muitos anos depois, né? Vai ser em 2015, né? Que só aconteceu porque nós tínhamos uma presidente da República e uma presidente do STF que, num certo sentido, brigaram para que isso acontecesse. Né? E depois vai ter a interpretação da lei de feminicídio para transfeminicídio. Né? Processo transexualizador no SUS em 2008, né? A questão do uso do nome social no SUS em 2009, né? Política de enfrentamento, né? Nacional enfrentamento contra as violências contra mulheres em 2011, e assim como em 2019 a gente passa a tipificar, como eu já falei, a homofobia, né? A LGBTfobia como racismo. Né, o que é muito importante para, por exemplo, hoje eu estar falando com vocês, e muito tranquilo que se houver alguma manifestação homofóbica, isso vai, num certo sentido, ter respaldo legal para que eu tenha meus direitos resguardados. Né? A Política Nacional de Saúde LGBT, que é um ponto importante, sugiro fortemente que vocês leiam, ela vai ter 4 eixos. O primeiro é o acesso à saúde integral. O segundo, ações de promoção e vigilância. Porque se eu não tenho dados, como é que eu vou conseguir trabalhar com isso? Né? Para preparar essa aula para vocês, eu vasculhei a literatura internacional e existem pouquíssimos estudos epidemiológicos sobre saúde LGBT, por exemplo, saúde odontológica e a saúde da população LGBT. Educação permanente, que são momentos como esse, em que a gente entende as temáticas e vai falar das temáticas, e monitoramento e avaliação das ações.
Na portaria, né, da Política Nacional, está descrito. Fica instituída a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no âmbito do SUS, com o objetivo geral de promover a saúde integral da população LGBT, eliminando a discriminação e preconceito institucional, contribuindo para a redução das desigualdades e consolidação do SUS como sistema universal, integral e equitativo. É o que a gente sempre diz. LGBTI+, não deixa de pagar imposto. Nada. Mas, esse imposto, quando ele se transforma em ação de política pública de saúde, devolve muito pouco para a população LGBT. Né? Alguma pergunta sobre organização ou podemos entrar na temática do acolhimento, gente? Vou entender o silêncio como podemos entrar. Então, primeira coisa, né? Eu fico pensando, toda vez que a gente está falando disso, numa cena. Imaginem, uma pessoa LGBT chegou no consultório, chegou no serviço de saúde. Essa pessoa, além de ser um corpo biológico, é um corpo histórico e político. E aí vem um conceito da epidemiologia internacional importantíssimo para justificar por que pessoas que são de minorias, não só as LGBTs, mas de minorias, têm piores indicadores de saúde. É o chamado estresse de minoria, tá? O minority stress. Ele é um conceito que é usado, né, em estudos, tem sido usado pouco aqui no Brasil, mas ele fala, gente, de uma coisa muito interessante, que quem tá na minoria, quem é de minoria, eu não sou de minoria étnica, por exemplo, eu sou branco e de classe média. Então, eu não passo o tempo inteiro pensando o que minha cor de pele vai fazer com que as pessoas reajam a mim, por exemplo, num supermercado. Se eu fosse branco e pobre, da mesma forma, seria diferente, porque eu pensaria se em alguns lugares eu me sentiria confortável, ou seja, eu não teria que ficar pensando que a minha pobreza pode ser lida e eu posso sofrer algum tipo de discriminação econômica, né? São dois tipos, né? O étnico-racial e o econômico. Somado a isso, tem a questão da discriminação ou desses, né, episódios de violência sucessiva a nós que somos LGBTI+. Isso faz com que a pessoa pense o tempo inteiro se ela está se portando adequado ou não. Recentemente, aqui na porta da minha casa, alguém, eu moro num prédio, escreveu na porta, nossa, que viadão. Por mais que possa ser uma coisa simples, alguém pode dizer assim, mas é uma palavra, né? Alguém dos meus vizinhos de prédio fez questão de marcar que eu e o meu marido não somos benquistos aqui. E isso foi terrível pra gente. Porque assim como essa pessoa escreveu na porta, ela poderia ter feito outras coisas. E aí a gente começa, quando você para pensar, você que é uma pessoa cisgênera e heterossexual, se isso fosse escrito na tua porta, você ia rir. Mas para mim é uma ameaça. E esse tipo de manifestação acontece constantemente em diversos níveis para as minorias. Se eu fosse um gay afeminado, e me parece que não, pelo que pelo menos as pessoas falam, não que eu me importe muito com isso, acho que eu fui muito condicionado a não ser assim, né? E eu fui condicionado por quê? Por medo de sofrer repressão. Então, isso não é uma coisa que me afeta. Mas para muita gente, isso é constante. O olhar torto, o jeito que as pessoas lidam, e todas essas questões vão incidir nos padrões de saúde das pessoas LGBTI+. Óbvio, gente, não dá para pensar esses recortes minoritários sem entender que a gente tem uma roda, né? As discriminações andam todas de mão dada, né? O que é ruim, o mal, as sombras, eles andam tudo de mão dada. Ninguém é preconceituoso só contra negro. Ninguém é preconceituoso só contra LGBT. Ninguém é preconceituoso só com gente pobre. Ninguém é preconceituoso só com nordestino, com nortista, com indígena.
Preconceito significa você qualificar os seres humanos em categorias diferentes. E isso fere a questão de humanidade. Se você tem algum tipo de preconceito, eu vou dizer para você uma coisa muito sincera. Você escolheu a área errada. Um profissional de saúde jamais deveria ser preconceituoso. E quem não trabalha seus preconceitos continua sendo um mau profissional. Porque você pode achar que, tecnicamente, você dá conta de fazer as coisas. Só que vocês sabem desde a graduação, o dentista não lida com dente. O dentista lida com seres humanos. E essa roda de preconceitos, esses privilégios que são a quem que tem a ver com poder, acesso, oportunidade e, portanto, recurso na vida, ele é destinado a um núcleo específico e minoritário da humanidade. Porque poucas pessoas são brancas, são homens, ao mesmo tempo ricos, moram nos Estados Unidos ou em países centrais, falam inglês nativo, são hábeis, são cristãos e heterossexuais. Alguma coisa foge. E aí, não dá para a gente esquecer das chamadas interseccionalidades, que é quando a gente põe tudo isso junto. Né? Obviamente, a gente está falando de questões LGBTs, né? Porque não dá para falar de tudo também. Esse é um estudo, por exemplo, que foi feito nos Estados Unidos, com a questão do que passam os estudantes, né? O que passam os estudantes norte-americanos do 9º ao 12º ano, né, de ensino. E aí é muito interessante, porque comparando a população LGBT com a população heterossexual norte-americana, a gente vai ter umas coisas muito que chamam a atenção. Então, ó, ter considerado se suicidar. Enquanto entre as crianças LGBTs estamos falando de 41%, entre os heterossexuais nós estamos falando de 15%. E aí vem o detalhe. Ah, mas heterossexual também pensa em se suicidar. Só que 1 para 10 versus 4 para 10. Tentativa de suicídio, 35% entre adolescentes LGBTs e 9% entre adolescentes heterossexuais. Cortar ou se machucar sem querer morrer, se automutilar. Quase 50% das crianças LGBTs contra 20% das heterossexuais. Carregou uma arma nos últimos 30 dias. Quase 30% versus quase 10% de heterossexuais. Foi intimidado na propriedade da escola. 43% das crianças LGBTs e 21% das heterossexuais. Fumar cigarro, 39% versus 18%. Maconha, 79% contra 56%. Outras drogas ilícitas como heroína, 17 versus 2%. Cocaína, 25 versus 6. Êxtase, 28 versus 9. Medicamentos prescritos prescritos, na verdade, né? Medicamentos sem receita médica, 39 versus 15. O mais importante desse estudo é vocês entenderem que esses são seus pacientes. Ah, mas está falando de estudante. Quando você atende um estudante LGBT, esses números talvez não tenham dado nacional, mas talvez eles valham uma coisa semelhante, no mínimo, que é muito mais piorada a trajetória de vida da pessoa LGBT. Estou falando com adultos, passaram por essas experiências. Estou falando com idoso, passaram por essas experiências, os idosos, tá? E aí, esses são fatores que a literatura vão apontar de risco para a saúde de pessoas LGBT. Questão de inconformidade de gênero, conflito interno sobre sua própria orientação sexual, a questão de sair mais cedo de casa, tá? A Renata lembra, por exemplo, essa minha colega que está aqui hoje, com 17 anos de idade, eu saí da casa do meu pai e da minha mãe, né? Baixa conectividade familiar, as pessoas não se encontram na família, falta de cuidado com o adulto, escola insegura, rejeição familiar, vitimização, intimidação, estigma e discriminação. Essa é a vida das pessoas LGBTs. Isso, gente, mostrado, apontado pela literatura científica. Então, uma coisa que é fundamental, as pessoas LGBTs, elas têm os mesmos problemas de saúde da população geral,
acrescidos das disparidades de saúde barreira que a orientação sexual, as identidades de gênero e expressão de gênero vão acrescentar para elas. Então, sim, somos iguais, mas há uma piora dos quadros. O cuidado ineficiente ou inapropriado é marcante na vida dos LGBTs. LGBTs, às vezes, até que têm famílias muito estruturadas, mas que a filha que vive e é heterossexual tem os pais mais presentes do que o filho que é casado com outro homem, e vice-versa. E esses pequenos detalhes vão se somando na trajetória de vida. Em termos da medicina, e aí a gente pode pensar na saúde em geral, isso é patente. As pessoas, têm vários estudos que vão apontar que médicos e médicas fogem, têm medo de atender LGBT, sentem desconfortáveis ao atender uma pessoa LGBTI+, e pode ser que dentro da odontologia também, né? Isso é tão presente que se vocês procurarem guidelines sobre como tratar LGBTs na odonto, particularmente, vocês vão encontrar quase nada. Tanto que vocês viram o que eu mandei para vocês, muito pouca coisa, né? Tem esse estudo que a gente desenvolveu aqui em Florianópolis com a saúde da família, sobre as representações sociais, eu, a professora Mirelle Finkler, que é do Departamento de Odontologia, e a Ana Luísa Reinó, que é uma psicóloga, né? Isso é um mestrado dela. E aí, o que a gente descobriu? Que aqui em Florianópolis, né, esse estudo é de 2018, foi publicado em 2019, a maior parte dos profissionais da atenção básica lida com o LGBT como se fosse pecado. Eles declaram que ser LGBT é pecado. Só que isso são profissionais, isso, gente, profissional de nível superior e profissional técnico. Outros pensam que é algo da pessoa, que a pessoa que vem com a pessoa, mas também nessa ideia, o problema é individualizar. É da pessoa? Sim, é da pessoa. Só que tem um contexto social de efeitos que esses profissionais, mesmo que respeitem a individualidade, não olham para a necessidade de saúde, o olhar ampliado das pessoas LGBTs. Alguns acham que é antinatural, que isso foi construído pela sociedade, e alguns ainda falam que é decisão. Tudo bem, cada um decide ser LGBT. Vamos ser sincero? Quem que vai decidir por algo que você sabe que só vai te causar sofrimento? Hoje, se eu tivesse decisão, eu seria gay 1000 vezes. 1000 vezes. Eu jamais decidiria ser um homem heterossexual. Jamais. Jamais. Tá? Não muito tempo de análise para entender que, além da questão de orientação, tem a ver com opção, sim. Eu não me enquadro dentro de uma série de padrões e não seria um homem heterossexual. Eu escolheria ser gay 1000 vezes, ou 1000 e quantas fossem necessárias. Mas não é decisão. Eu não decidi. Eu sou desde sempre. Assim como também as pessoas trans são, as mulheres lésbicas, as pessoas bissexuais, elas não decidem. Em termos das representações sociais ainda, a gente vê conceito moral norteano, prática de saúde, comportamento, olhar as pessoas LGBT só pelo comportamento sexual, gente. As características pessoais, e poucas pessoas olhando, poucos profissionais olhando por dificuldade vivenciada, pouquíssimos. Então, mostra que mesmo numa atenção primária forte, pungente, estruturada como a nossa, a gente ainda tem muito que caminhar para uma atenção primária inclusiva. Esse aqui é um resultado da minha livre docência, e olha que interessante, eu não vou entrar no diagrama completo, que é é o centro da minha tese de livre docência. O que eu descobri na literatura? Uma coisa que a gente já sabe. O profissional de saúde não quer e não sabe, não atende adequadamente LGBTs. As pessoas LGBTs vão ao serviço, a um atendimento pontual e vão embora. Mas elas têm outras necessidades de saúde. E aí, qual que é a fonte de informação? Internet. E aí vem o detalhe. Entre o quadro da esquerda e o quadro da direita está inscrita a ineficiência e a ineficácia nossa
enquanto profissionais que promovem ou deveriam fazer saúde na vida das pessoas. E aí, queridos e queridas, não me venham dizer que odontologia não tem a ver com isso. Não me venham. Porque vocês sabem quanto que os pacientes às vezes falam coisas dentro do consultório odontológico que extrapolam nossa competência profissional, tem desabafos, violências, estresses, uma série de coisas, e se nós formos pessoas abertas e declaradamente inclusivas, a gente pode diminuir esse quadro da direita e fazer com que as pessoas tenham a informação adequada no serviço de saúde. E aí entramos, então, no último ponto que eu tenho para expor para vocês, que é a questão da assistência odontológica, tá? Primeira questão, que é uma maravilha, tá? Nossas novas DCNs da odontologia, né, liberadas recentemente, inclusive quem me mandou a notícia foi a Renata, né, passaram a incluir a questão da temática das minorias de maneira declarada. Então, na seção 1, no artigo 5, diz: quanto à atenção à saúde, a graduação em odontologia visa a formação de um cirurgião dentista para atuar considerando a ética e as dimensões da diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental e cultural que singularizam cada pessoa ou cada grupo social, ou que seja capaz de, aí vem um monte de coisa. Mas isso, para a gente entender, inclusão e falar sobre LGBTs, falar sobre orientação sexual, é sim hoje pensar odontologia. E aí, quando está falando da estrutura curricular e do conteúdo, no item 3 desse ponto 4.5, se diz: as políticas de educação e sustentabilidade ambiental, de educação em direitos humanos, de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e das que tratam de equidade e de gênero, de orientação sexual, de pessoas com deficiência e de educação de relações étnico-raciais. Há muitos anos na UFSC que a gente já trabalha isso, tá? Na antiga interação comunitária, que hoje chama, no caso, Sociologia da Saúde na primeira fase. Mas e nas outras fases também. De todo modo, a gente passa a entender que o mundo mudou. Que hoje o dentista tem que estar aberto a essas questões. E digo a vocês, gente, porque nós não conseguimos dar conta daquilo que nos é importante. Nós temos quase, ou na verdade temos, para cada 4 dentistas do mundo, 1 é brasileiro. E eles estão nesse solo. A gente é um dos países, talvez o país que mais tenha dentista por habitante do mundo. E a gente tem uma saúde bucal coletiva muito deficitária. E nesses campos, aí sim que é complicado. Eu me lembro, e foi quando eu mudei meu foco de estudo de diversidade sexual geral para as práticas e para o ensino das profissões de saúde, agora na odontologia, quando uma liderança trans, no primeiro evento que a gente fez no CCS, né, da Semana de Combate às Fobias de Gênero, abre o discurso dela, uma mulher trans poderosíssima, hoje assistente social, formada pela Universidade de Santa Catarina, falando: não sei por que vocês estudam a gente, a população trans, sobre saúde. Vocês deviam estudar por que os profissionais não nos atendem. Isso foi um tapa na minha cara. Porque a gente está sempre perguntando por que ou o que acontece com essas pessoas. Mas a gente não olha por que nós as excluímos dos nossos atendimentos. Ah, não tem informação. Tá, não tinha, mas hoje tem. Hoje tem e tem muito material disponível. Falando especificamente de cunho rápido e geral, tá? Então, assim, gays vão ter risco cardiovascular semelhante à população masculina em geral, maior risco de neoplasia para câncer de próstata, testículo e cólon, porque vão menos nos médicos, por medo, tá? Entre quem pratica sexo anal sendo penetrado, maior risco para HPV, maior risco de violência, né? E tem uma questão de bulimia, anorexia muito presente entre os homens gays cisgêneros. A questão estética é muito mais forte do que
em termos de crueldade entre os próprios gays do que com as outras letrinhas, tá? Saúde mental, né? Depressão, ansiedade mais prevalente, principalmente entre ainda quem está no armário, questão de abuso de substância psicoativa como álcool, outras substâncias, tabaco, a ideia de suicídio muito presente, principalmente por causa de discriminações, assédio verbais e físicos recorrentes, isolamento, a questão de bullying, né, que é muito presente também, e as ISTs, né, que acaba não sendo sempre predominante, mas é algo que devemos tomar cuidado, mas não focar somente nisso. Em termos das mulheres lésbicas cisgêneras, né, incremento da relação de risco cardíaco quando comparado com mulher heterossexual. Por quê? Porque lésbicas identificam espaços de esporte como risco de estupro e violência. Elas são constantemente agredidas, principalmente por homens heterossexuais que se veem no direito dos corpos delas. E aí, baixa atividade física, obesidade e tabagismo. Incremento de neoplasia para câncer de mama, tá? Por quê? Porque grande parte das mulheres lésbicas não amamenta, e aí não tem produção de ocitocina como na amamentação, e aí isso é um fator de risco. Violência, aumentado para agressão verbal e física, risco de estupro e de assédio. Então, quando você lida com uma mulher lésbica no teu consultório por dor dental, este corpo que tem provavelmente histórias para te contar desse tipo de manifestação que vai, com toda certeza, interferir na saúde em geral. Aspectos corporais também, a questão de obesidade, saúde mental, agressões por parentes, muito mais frequente do que, por exemplo, entre homens gays, risco aumentado de desordem psiquiátrica, incluindo depressão, estresse pós-traumático, porque muitas mulheres lésbicas passam por situação, principalmente de estupro, abuso de substância, e aí é específico álcool e maconha, né? Enquanto para gays o risco maior é para substâncias que são, meu Deus do céu, esqueci agora a tipificação, mas tá na ponta da língua. Bom, tipo LSD, né? Sintética. Obrigado, Murilo, exatamente. Isso aí. Enquanto para gays o risco maior, a utilização maior é de substância sintética, para lésbicas nós estamos falando de THC, né, de uso de maconha. Maconha e derivado, haxixe, tudo que vem junto. Né? Risco de suicídio incrementado quando comparado com mulheres heterossexuais. E aí, gente, a população bissexual. Tá? População bissexual tem sido estudada com muita atenção, principalmente em estudos europeus, porque tem se percebido que os maiores índices de depressão e tentativa de suicídio estão entre homens bissexuais, particularmente, mesmo comparado com mulheres. Por quê? Porque é a ideia do armário e de não poderem assumir que gostam das dois gêneros, né? Inclusive a questão de automutilação. E aí vem a questão, né? Como que a gente vai pensar em dente quando a gente vê uma cena como essa? Né? Talvez vocês não se recordem, mas em 15 de fevereiro de 2017, a Dandara foi assassinada em praça pública, a meio-dia, espancada por populares, foi colocada nesse carrinho de pedreiro, e o corpo morto de Dandara, uma mulher trans que ajudava a comunidade, né, tem relatos, inclusive do padre da comunidade falando como ela ajudava, né? Ela olhava o filho das pessoas, por exemplo, que iam trabalhar e não tinham onde deixar, e não cobrava, né? Ela não era simplesmente uma mulher trans ou prostituta, né? Não que isso fosse problema, mas ela foi morta em praça pública e o seu corpo foi jogado num lixão. Muito simbólico isso, né? Para a gente entender que nesse país que a gente vive, que é o país que mais mata pessoas trans, quando você está falando com uma pessoa trans no consultório, é uma pessoa com essa experiência que está chegando para ser atendida. E aí, né, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque tem muitas informações, e eu acho que quero entrar mais na parte odontológica. As pessoas trans, elas passam por uma série de problemas.
O primeiro, principalmente em termos de mulheres trans, é a questão do uso de silicone industrial. Quando a saúde não permite que elas façam seu processo transexualizador, ou pelo uso de hormônios somente, como aqui em Floripa se faz na atenção primária, ou para aquelas que desejam, né, a colocação de próteses, ou mesmo a cirurgia, né, de redesignação genital, elas vão usar o silicone industrial, que causa uma série de problemas e é feito de maneira terrível. Além disso, elas sofrem mais violências quando elas estão numa relação entre parceiros íntimos, que elas constantemente sofrem violência física, as pessoas não dão muita bola. Geralmente, afinal de contas, é uma mulher trans, era muito feliz de conseguir um parceiro. Só que não, né? Não é porque elas são mulheres trans, ou homens também, no caso, que têm autorização para as pessoas agredirem elas, né? Se a gente for pensar, olha, ideação suicida tem alguns estudos que vão apontar até 65% da população que já pensou em acabar com a própria vida, sendo que a tentativa mesmo, 1/3 delas em alguns estudos, né? Além de outras questões de saúde mental. Uso muito forte, né, de todo tipo de substância psicoativa, mas predominantemente tabaco, que a gente sabe, por exemplo, em termos de saúde bucal, as consequências, tabaco e álcool associado diretamente, tá? Aquela bomba para a gente pensar aí em risco de câncer oral, né, tumor oral. Em termos das mulheres trans, elas têm um grande risco de embolia, né, porque elas usam estrogênio junto com o fumo, com o tabaco. Né, então, além do tumor, né, dos tumores bucais, a gente ainda tem essa chance aumentada. E no caso dos homens trans, doença cardíaca, porque há uma grande associação entre a doença cardiovascular e cardíaca com o uso da testosterona. E a gente deve lembrar que em 2016, a Federação Internacional de Odontologia estabeleceu uma mudança no que é saúde bucal. Não sei se vocês conhecem esse modelo, né, o modelo de 2016, que foi publicado aqui no British Dental Journal, em que, quando a gente fala de saúde oral, a gente está falando, sim, das questões fisiológicas, né? Estamos falando da fisiológica, mas também das doenças mais comuns e condições mais comuns e de doenças, né, em geral, e do outro aspecto, que é o aspecto psicossocial e suas funções, né? E aí vem a questão, o dentista tem que começar a ampliar o seu foco, né? Em termos da clínica odontológica, né, esses autores apontam, né, que existe uma necessidade de melhor preparo para a diversidade, para que a gente seja sensível à diversidade. E que a gente aborde, né, de uma maneira não heteronormativa e não homofóbica, porque a gente pressupõe que todas as pessoas são heterossexuais. Né? Esses outros autores aqui vão apontar que a gente presume as necessidades das pessoas LGBTs da mesma natureza que das pessoas heterossexuais. Lembrando, como eu disse anteriormente, que não é isso. Né? Nós, LGBTI+, temos todos os problemas das pessoas LGBT, heterossexuais, mais aqueles que são próprios da orientação sexual e identidade de gênero. Né? Outra questão é que existem inúmeras barreiras para a gente chegar. Então, quando a gente conversa com as pessoas trans, a maior barreira para elas é o fato delas terem medo de ser discriminadas. Mas os gays, as lésbicas e os bissexuais também. Eu falava anteriormente, até num evento que a Renata criou pra gente, que muitas vezes vocês vão ouvir frases homofóbicas de pessoas LGBTs para testar se vocês são homofóbicos ou não. E essa estratégia é terrível, né? Terrível para quem está fazendo. Mas se você concordar com a abordagem homofóbica dita, aquela pessoa não vai se abrir para você. E provavelmente não vai voltar no serviço de saúde. Essa revisão de literatura é muito interessante, eu posso mandar depois essas referências para vocês. Felizmente não tem nada em português, né? Mas também não é um inglês de difícil acesso.
vai apontar algumas questões. Uma delas é que, para atender adequadamente em termos de saúde bucal, é importante que você inclua a pauta, a identidade, a inclusão estampada. Por quê? Porque quando a gente está falando de pessoas LGBTs, está falando de um espectro que leva, com toda certeza, a trajetórias de vida que são importantes e que devem ser levadas em consideração dentro do serviço de saúde, né? No fim, as pessoas LGBT são estigmatizadas, até mesmo quando a saúde aborda, por exemplo, só pela perspectiva sexual, né? E justamente por não ser bem atendido, as pessoas LGBTs relutam em falar que são LGBTs para os profissionais odontológicos e muitas vezes evitam ir ao consultório porque elas entendem que é um ambiente que vai discriminá-las, né? Elas só vão no quadro agudo, no quadro de dor, quando elas não aguentam mais, né? E isso é algo complicado, né? Esse outro estudo levantou quais são os temas que têm a ver com a odontologia. Então, claro, HIV, infecção sexualmente transmissível são os clássicos, né? Risco de doença, saúde bucal, que a gente tem uma série de questões envolvidas, barreiras de acesso à saúde, risco de doenças crônicas, que a gente sabe que interfere diretamente no atendimento, e aí vem a questão, às vezes você está atendendo na odontologia um paciente LGBT que não tem coragem de ir no médico e tem um problema sistêmico. Se a anamnese não for muito bem feita, se você não levar em consideração, você pode estar atendendo alguém que precisa de mais cuidados que além do odontológico. De álcool, tabaco associado e outras substâncias, mas particularmente tabaco e álcool, que a gente sabe como isso é um fator de risco para câncer de boca, câncer bucal. Orientação sexual, questão de identidade de gênero, saúde mental das pessoas LGBTs, transtorno do desenvolvimento sexual, a questão da transição, de quando a pessoa transexual começa a se transexualizar, relações saudáveis, né, a questão de violência, né, e também como cultivar relações saudáveis entre pessoas LGBTs, a saída do armário, imagem corporal, saúde de adolescentes e a pediatria, né, a questão de sexo seguro e a própria redesignação. Então, são temas que a gente pode contribuir para além da visão, né, estrita odontológica, né? Nesse estudo, é um estudo que fala sobre necessidade de tratamento e a correlação com a saúde bucal em homens que fazem sexo com outros homens e com população trans. E espantem-se, mesmo aqueles que não se definem como gays, que são homens que fazem no armário, têm uma condição de saúde bucal piorada quando comparado com homens heterossexuais. Tá? Então, essa questão da orientação sexual vai ter a ver com autocuidado, vai ter a ver com pertencimento no mundo, e tem já literatura apontando que essa população tem saúde bucal piorada. Nesse outro estudo, que é canadense, vai apontar como os dentistas às vezes não tratam adolescentes, levando em consideração que eles podem ser pessoas trans. E aí, qual é o desejo tanto dos adolescentes quanto dos jovens adultos? Que eles sejam tratados como uma pessoa normal. Entendam que essa pessoa normal não significa que eles querem ser uma pessoa cisgênera. Significa que eles não querem sentir discriminação por serem trans dentro dos consultórios odontológicos. Existem estudos hoje apontando, por exemplo, a questão de massa corporal e tamanho de dente, né? E a largura desses dentes e toda a questão morfológica com a questão de transexualização. E faz sentido brutal, porque se tem alteração corpórea, vai ter alteração na matriz muscular e na matriz óssea. E aí, gente, a gente está olhando para isso dentro da odontologia, que uma pessoa transexual pode ter todos os parâmetros ortodônticos, por exemplo, diferenciados, né? A questão de autopercepção de saúde bucal e ser, por exemplo, HIV positivo e os estigmas, né? Esse é um outro dado também que mostra que a pessoa que é
transexual e ainda HIV positiva, né, uma pessoa que vive com HIV, ela acaba tendo e se sentindo muito mais discriminada quando ela vai ao dentista. E isso faz com que ela vá menos, a não ser quando ela tem necessidade aguda. E aí a gente olha, por exemplo, que quem desse estudo se definiu como tendo uma saúde bucal boa ou muito boa, não chega a 20%, não chega, na verdade, passa um pouquinho de 10% das pessoas trans. Então, até elas percebem que elas têm problema, né? Esse outro estudo canadense vai analisar sobre, em relação à população trans, como que o uso de hormônios vai alterando uma série de elementos da saúde bucal das pessoas, inclusive periodontal. Né? Então, o pessoal que lida com pério deve estar ligado. Por quê? Porque tem sim uma hipótese e alguns indícios clínicos que há uma piora, né, da condição periodontal de pessoas trans, principalmente mulheres, né? Nesse outro estudo, a questão da higiene oral. E aí, olha só, a gente tem nessa população pessoas que nem escovam os dentes, ou que escovam um pouco, né? Cárie dentária, né? Pouca gente não tem. A maioria, 80 e poucos por cento nesse estudo, apresentam cárie dentária sem tratamento, né? Dor de dente, né? Periodontite, tudo isso associado à questão provavelmente de não irem ao dentista e não saberem como lidar com a própria saúde bucal. Perda dental, gente, muito poucas dessas pessoas trans, não perderam seus dentes. Né? A maioria tem perda dental. Esse outro estudo desenvolveu, né, um esquema, né, uma cadeia de como atender pessoas trans. E olha só, o primeiro item aqui em cima do funil é a aceitabilidade, acessibilidade, né? Então, se a pessoa entra, se ela entende que ela é aceita. Daí, consegue chegar, inclusive, por exemplo, a estudos de autoprevenção para tumor oral, para câncer de boca, né? Mas isso depende do serviço organizado de uma forma que ele não discrimine, que, pelo contrário, ele integre todos os elementos de como lidar com a população LGBT, né? Aqui, esse é outro estudo que vai apontar também para um grande envolvimento importante em termos de periodontia para quem é trans, no sentido de um cuidado que tem que ser redobrado, uma questão de delicadeza gengival piorada, né? Então, muito mais delicado do que para pessoas que não fazem uso de hormônio. E aí, onde nós estamos enquanto profissão olhando isso, né? O pessoal da bucomaxilo, pensando na harmonização facial de pessoas trans e pensando em cirurgia para justamente expandir e transformar a face daquela pessoa numa leitura muito mais dentro daquele sexo, daquele gênero redesignado, né? Feminilização de mandíbula de mulheres trans. Olha só como que tem coisa para ser pensada dentro da odontologia. E aí, gente, vem essa questão, né? Como que a gente pode ser mais inclusivo, né? Então, primeira questão, a gente deve lembrar que, sim, temos os mesmos cuidados, né? Mesmas questões da população em geral, mas a gente passa, particularmente por pessoas trans, mas por insuficiências nessas sociedades, né? Quando a gente chega num ambiente que é inclusivo, isso muda. E aí vem a dica. Eu já sei, daqui a pouco eu vou mostrar o que eu vi que vocês estão fazendo na prefeitura, né? Tem que ter algum sinal que ali é um ambiente inclusivo. Numa sociedade que é excludente, a não ser que a gente ponha algo que mostre, as pessoas não vão saber que, digo por mim mesmo, eu não vou saber
quem é o médico, quem é o dentista, quem é o profissional de saúde que vai me acolher enquanto homem gay. Então, colocar uma etiqueta, né, um cartaz, né, jornais, revistas LGBTs, coisas sobre LGBTs é um jeito de incluir. Questão da recepção, né, linguagem acessível, não pré-julgar, na papelada, você não pensar só a partir de uma perspectiva heterossexualizada, mas também incluir as outras formas, né, pensando que, por exemplo, essa pessoa da recepção vai ter que entender que ela não pode perguntar automaticamente se alguém que é homem, que aparenta ser homem, que vai ter uma namorada ou uma esposa e vice-versa, né? Que essa é uma pergunta, inclusive, que não se faz, tá? Isso é uma coisa que a gente devia abolir da cultura. Não é nada simpático, muito pelo contrário, até para pessoas heterossexuais, muitas vezes. Né? A questão das políticas, você discriminar no sentido de apontar, né? Discriminar a não discriminação, elencar a não discriminação. Isso tem que estar visível, quais são as políticas, e envolver, inclusive, os próprios usuários no planejamento, né? Em termos da clínica, né? Você deve apontar que você é uma pessoa sem julgamento. Isso tem que ser afirmado, né? E se você tem algum tipo de atitude de estranhamento, alguma atitude negativa, tente não mostrar. Aí tá esconder, mas não é exatamente esconder, né? Lembre-se que independente, né? É uma pessoa e ela precisa de respeito. Quando um colega tem uma atitude negativa, a gente, enquanto corporação, deveria também se colocar contrário. Esse é um outro jeito também de melhorar o atendimento, porque eu posso ser inclusivo, mas os outros colegas não. E aí a corporação como fica, né? Questão da confidencialidade, isso é seríssimo. Às vezes, se você lida com adolescente, talvez você seja o único profissional que ele vai falar que ele não pode contar para ninguém, mas ele é gay, ela é lésbica, ele se entende como uma pessoa que é trans e que um dia quer ser uma mulher, aparentar ser uma mulher, na verdade, ou, né, quer um dia conseguir demonstrar ao homem que hoje a ela quer ser no futuro, né? Mas para isso, a confidencialidade é fundamental, né? E aí, gente, nunca generificar. Tenta usar o gênero neutro, né? A gente coloca sempre o todos. O lance não é usar o todes, mas é sempre falar todas e todos. Porque tem muita gente que não curte essa ideia do todes, né? Eu sempre prefiro usar o masculino e o feminino, e principalmente começando pelo feminino, né? Esclarecer o termo, né? Perguntar para o paciente, habilidade de entrevista, quer dizer, como que ele quer ser chamado, deixar as perguntas abertas, nunca pressupor resposta, né? Sobre parceiro, pai biológico, essa questão das histórias, né, de vida das pessoas, histórias sexuais, não suponha, deixa aberto, né? Divulgue, né, na atenção primária, divulgue, explique essas questões. Tudo isso vai gerando um clima que vai sendo receptivo às pessoas LGBTs. Devemos lembrar, né, toques clínicos, né, que a marca às vezes não aparece. Quando a marca da violência aparece, ela aparece muito, né? Mas tem outras marcas que não são tão nítidas. Pessoas LGBTs estão sujeitas constantemente a estresse de minoria. Eu sou um cara assumido, casado, meu marido também, né? E mesmo assim a gente teve esse episódio aqui na porta. Então, isso é estresse que vai somando, né? Lembrem-se que existem riscos específicos, ninguém é LGBT. As pessoas são lésbicas, gays, bissexuais, cisgêneras, trans, né, entre as outras letrinhas. Levar em consideração, então, estresse de minoria, violência, saúde mental, a questão de saúde sexual e reprodutiva também, né, os riscos cardiovasculares e cardíacos e a questão de atividade física. Devemos lembrar também que dentro do próprio SUS nós temos um monte, né, um pool de materiais que pode te ajudar a ser mais inclusivo, né, a ser mais inclusiva. E aí vem a questão, por exemplo, esse é o emblema oficial, né, da ILGA para profissionais de saúde.
E no exterior, muitos profissionais de saúde colocam isso nos seus consultórios, inclusive privados, para mostrar, falar, ó, aqui as pessoas LGBTs são incluídas, né? Aqui na UFSC, a gente tem essa campanha, Aliança pela Igualdade e Diversidade, no CCS. Então, todos os docentes, todas as docentes que são inclusivas, que são inclusivos, isso não quer dizer LGBTs necessariamente, ou feministas, mas que estão de portas abertas caso pessoas LGBTI+, mulheres, sofram discriminação e queiram falar com uma pessoa que vão ter segurança, tem isso nas suas portas. Agora a UFSC está fechada por enquanto, né? Estamos para retornar progressivamente, mas quem entra, por exemplo, no Departamento de Saúde Pública, encontra 9 das 20 portas com esse selo. Então, sabe que nove portas essa pessoa pode entrar. E aqui a gente sabe, né, que o Comitê de Odontologia da Prefeitura lançou esse cartaz maravilhoso, que é importantíssimo. É importantíssimo, gente. Isso mostra, para quem olha um simples cartaz como esse, que está sendo atendido por alguém que não vai discriminar, que vai incluir, que vai tratar como gente. Porque é só isso. Por mais que existam aspectos clínicos, e a gente falou deles, né? Entendam, o centro é tratar gente como gente. Essa é a mensagem central. Tratar gente como gente. Bom,